e a outra que foi construída sobre a rocha. E que a casa construída sobre a areia não resistiu à tempestade, mas a casa sobre a rocha estava segura e resistiu. Deus é a nossa rocha. Agora eu queria ver só 2 versículos do livro de Salmos que apresentam Deus como a nossa rocha, como a nossa verdadeira segurança. A nossa verdadeira segurança está em Deus. Abram suas Bíblias. Salmos, capítulo 31, versículo 3. Salmo 31, versículo 3. Salmo 31, versículo 3. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que, por amor de teu nome, guia-me e encaminha-me. Agora, Salmos, ainda no livro de Salmos, capítulo 62, versículo 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Deus é a nossa verdadeira segurança. Nele está a verdadeira segurança. Nós estamos vivendo tempos em que as mentes e os corações das pessoas estão totalmente secularizados. Pouco se fala em Deus, pouco se pensa em Deus. E há até escritores que defendem novamente o que Nietzsche defendeu há mais de 100 anos atrás. Nietzsche escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra. E é uma história até poética, até interessante, até bonita. Nietzsche era inteligente. Ao invés de escrever tratados de filosofia, ele escrevia histórias. E assim ele disseminava o seu pensamento no meio do povo. E nesse livro, Assim Falou Zaratustra, Nietzsche pregava que o homem, para ser feliz, o homem, para realizar todas as suas potencialidades, tinha que deixar Deus de lado, tinha que esquecer de Deus. E recentemente essa ênfase foi retomada com muita força até. Richard Dawkins escreveu 2 best-sellers, o Deus Está Morto e o Relojoeiro Cego. E ele defende que o homem, a mesma coisa que Nietzsche, o homem, para ser feliz, precisa esquecer Deus, precisa deixar Deus de lado. E tem muita gente até que não concorda com isso. Tem muita gente que diz assim, isso é um absurdo, mas na prática vive assim. Na prática deixou Deus de lado, vive a sua própria vida por sua própria conta, pensando só no aqui e agora, pensando só nos prazeres que a vida oferece, pensando só nas coisas materiais e deixou Deus de lado. E a maioria das pessoas não se preocupa com segurança. Só pensam no aqui, no agora. Segurança nessa vida e segurança na eternidade, então, para que pensar nisso? Né? Tem muita gente que gosta daquela expressão carpe diem, né? Viva o dia de uma maneira bem feliz, usufruindo tudo desse dia. E não pense no amanhã. É um grande equívoco. Nós precisamos sim de segurança.
Nós precisamos sim de segurança não só para hoje, mas para o dia de amanhã também. E precisamos de segurança também para a eternidade. E tem gente que pensa que a segurança, então vamos pensar na segurança assim. Onde é que está a segurança? Aí pensa que a segurança está nos bens, pensa que a segurança está em ter uma vida bem regrada, bem saudável, para não ter enfermidades, para viver muitos anos. Isso é bom, é verdade, isso é bom também, é necessário. Necessário também, mas nada disso traz uma verdadeira segurança. Eu conheci pessoas que tiveram vidas regradíssimas, viveram muito, mas mesmo assim não estavam a salvo dos percalços da vida, das armadilhas da vida, e mesmo assim, por mais que adie, chega a hora da morte também. A verdadeira segurança está em Deus. Deus é a nossa rocha. O imediatismo tem impedido as pessoas de desejarem essa verdadeira segurança. Mas é necessária essa verdadeira segurança. E Deus é a verdadeira segurança. Deus é a rocha. Por que o livro de Salmos usa essa ideia de rocha para trazer a ideia de segurança? Em primeiro lugar, a rocha é um lugar bem mais seguro, como nós mencionamos, a comparação que Jesus fez. É um lugar muito mais seguro para se estar do que a areia do deserto. Segundo lugar, também, do ponto de vista militar. Muitos salmos foram escritos por um grande militar, um grande soldado, um grande general, um grande estrategista, que foi o rei Davi. E quando ele fala em rocha, ele lembra também disso, desde aqueles tempos antigos. E hoje ainda, do ponto de vista militar, a rocha elevada é um lugar seguro e em que há vantagem em relação aos inimigos. É um refúgio, como Davi diz no Salmo, é um refúgio. E vários castelos durante a Idade Média foram construídos em rochas elevadas, e eram castelos, fortalezas praticamente inexpugnáveis. E Lutero, durante a Reforma na Alemanha, ele experimentou essa segurança dentro de um castelo numa rocha. E ele até escreveu a letra do hino "Castelo forte é nosso Deus", quando estava seguro dentro de um castelo sobre uma rocha. As fortalezas militares sempre procuraram, os construtores militares sempre procuraram construir de preferência em rochas elevadas, né? E Lutero experimentou isso. Ele estava fazendo a reforma e a Igreja Católica conclamou os nobres a prendê-lo e matá-lo, depois de fazer um sínodo em que Lutero não se retratou. Lutero falou: eu só volto atrás se vocês conseguirem me convencer pelas Escrituras e pela razão. E não voltou atrás, não se retratou. Então a Igreja Católica deu ordem para os nobres da Alemanha para pegarem Lutero, para já sabem o que deveriam fazer com ele. Mas um daqueles nobres, o mais poderoso de todos, que tinha um castelo sobre a rocha, levou Lutero para lá. E lá ele escreveu: "Castelo forte é nosso Deus". Por isso que o livro de Salmos fala em rocha elevada, sempre para comparar a segurança que há em Deus. Deus é a nossa verdadeira segurança. E o Salmo 31, versículo 3, que nós lemos, mostra que Ele nos dá a verdadeira segurança, Ele é a nossa verdadeira segurança, porque Ele nos guia, né?
o Salmo 31, versículo 3, vou repetir. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha. Em Deus há verdadeira segurança, porque Ele nos guia. Como é necessário nessa vida ter um guia seguro. É interessante como as pessoas andam em busca de guias. Está na moda entre os artistas, né? Os gurus orientais. Ano passado eu vi uma matéria numa revista com as fotografias, etc. Um guru desses de filosofias, de crenças, de religiões orientais, na mansão de um desses artistas aqui no Rio de Janeiro, e fizeram lá uma reunião em que muita gente famosa foi lá beijar a mão desse guru e ser abençoado por ele. Esqueci o nome dele. Um desses espertalhões que andam por aí, é muito fácil. Você se veste de branco, deixa a barba crescer bastante até aqui, não é? E diz umas coisas assim, umas metáforas sem sentido, que ninguém entende, né? Aí, esse cara é profundo. Nossa, ele diz coisas assim metafísicas, né? Fala aquelas coisas sem nexo assim e tal. É profundo, diz coisas metafísicas. Esse cara vai ser o meu guia, né? E um monte de artistas, gente importante lá naquela data, beijando a mão daquele guru, pedindo conselhos para ele. Homens de negócios que não dão um passo sem consultar astrólogo. Existe. Eu conheci um astrólogo lá em Recife, astrólogo, tarólogo, consultor de cabala, tudo isso o camarada fazia para ganhar dinheiro, né? Ele era advogado e não exercia, porque ganhava muito mais dinheiro fazendo essas consultas. Um verdadeiro bruxo, entendia de todas essas coisas. E como ganhava dinheiro? E ele me contou que tinha muitos clientes, vamos dizer assim, entre aspas, ele me contou que tinha muitos clientes que eram homens de negócio, que iam lá pedir para ele fazer mapa astral das empresas, de suas empresas. Como as pessoas querem guias, como nós necessitamos realmente tomar decisões certas. A vida é repleta de escolhas, desde as escolhas pequenas até grandes escolhas, que muitas dessas grandes escolhas afetam nossas vidas irremediavelmente. Pequena escolha, você tem que escolher no supermercado quando você vai, a pasta de dente que você vai usar. Pequena escolha, né? Coisas assim. Mas a vida também tem grandes escolhas. E tem alguns tipos de escolhas que, se a gente escolher errado, não tem como voltar atrás para consertar, não. Determinadas escolhas na vida, se a gente escolher errado, como dizem, já era. Agora já era, não tem retorno. Quando a gente pega um ônibus errado, percebe que pegou o ônibus errado, o que a gente faz? A gente salta, né? Salta e anda um pouco e tal, e se informa e pega o ônibus certo. Mas na vida há algumas escolhas que não dá para fazer isso, não. Na vida há grandes escolhas que, se a gente faz a escolha errada, às vezes não tem mais como consertar. Como precisamos de ajuda para nossas escolhas. Como precisamos de guias confiáveis.
em que haja verdadeira sabedoria e que seja realmente confiável. Olha, meus queridos, não há guia mais sábio, não há guia mais confiável que o próprio Deus. E o salmista aqui, Salmo 31:3, ele louva a Deus e afirma que em Deus há segurança, porque Deus guia e encaminha. Deus mostra nas encruzilhadas da vida, Deus mostra qual o caminho que a gente deve tomar. Ele nos orienta nas nossas escolhas. Lá no livro de Tiago diz que quem precisa de sabedoria pode pedir a Deus, que Ele vai dar. Agora, a gente tem que também usar essa sabedoria que Deus dá. Porque às vezes Deus dá sabedoria para a gente fazer a escolha certa, a gente pede para Ele, Ele dá, e a gente não quer usar a sabedoria de Deus, a gente quer fazer a própria escolha. A escolha que eu acho, mas, poxa, Deus está me mandando ir por aqui, mas eu prefiro ir por aqui. Aqui é muito mais legal, aqui é muito mais divertido. Aquele imediatismo, aquele hedonismo que domina a sociedade, que domina a mente desse século, né? Meus queridos, lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, diz que há caminho que ao homem parece bom. Há caminho que ao homem parece bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. O fim dele são os caminhos da morte. Essa vida tem muita ilusão. A gente não pode seguir as ilusões dessa vida, nem o nosso coração pode ser facilmente enganado, não. Nós temos que tomar decisões seguindo realmente a liderança, né? A orientação de Deus. Nele há segurança, porque Deus realmente nos guia. Deixe Deus orientá-lo em suas decisões. Nós precisamos parar de querer dirigir nossas próprias vidas. Nós precisamos deixar que realmente Deus dirija as nossas vidas. Só assim estaremos em verdadeira segurança, deixando que Deus realmente dirija nossas vidas. Agora, em Deus também há segurança verdadeira, porque Ele nos protege. O outro salmo que a gente leu, né? O Salmo 62, versículo 7, diz que Deus é nosso forte rochedo, nosso refúgio. Por quê? O salmo começa dizendo: em Deus está a minha salvação, mas no final também, como eu disse, diz que Ele é meu forte rochedo e o meu refúgio. Já explicamos essa ideia do forte rochedo com a fortaleza, onde há refúgio, né? Às vezes havia exércitos que tinham que sitiar a fortaleza durante anos a fio, porque a fortaleza lá em cima, na rocha, era inexpugnável. Aconteceu isso com a fortaleza de Massada, resistiu aos romanos durante anos. Lá às margens do Mar Morto, os romanos destruíram Jerusalém, porque os judeus se revoltaram, né? Destruíram Jerusalém, destruíram todos os focos de rebelião. Os últimos revoltosos, chefiados por um tal de Eliezer, se refugiaram nessa fortaleza de Massada. Vocês estão rindo? Não é o nosso, não. Não é o nosso, não, é lógico, né? Lembraram dele, começaram a rir, né? Uma fortaleza inexpugnável, que fora do rei Herodes, próximo ao Mar Morto. Lá eles tinham cisternas de água, tinham provisões, era no alto realmente de uma rocha, e os romanos não conseguiam conquistar aquela fortaleza. Levaram anos a fio sitiando, construíram uma rampa, e muitos soldados morreram, porque lá de cima os judeus lançavam
chuvas de flechas. Por fim, os judeus tomaram uma decisão: não adianta a gente resistir, nós somos os últimos, todos foram sufocados. Então os judeus fizeram uma coisa horrível, fizeram um suicídio coletivo. E os romanos estranharam, porque a fortaleza estava desguarnecida, então eles entraram facilmente, sem nenhuma resistência. E lá eles encontraram aquela cena dantesca. E os judeus, antes de se matar, deixaram todas as provisões amontoadas na praça do centro da fortaleza, todos os armamentos que eles possuíam, toda a comida, para os romanos verem que eles poderiam ainda anos. Por quê? Porque era uma fortaleza no alto, sobre uma rocha. Eles estavam seguros ali dentro. Se deixaram levar pelo desânimo, mas eles teriam resistido aos romanos ainda muitos e muitos anos. E a história conta de muitas fortalezas sobre a rocha que nunca foram conquistadas. E o Salmo 62:7 diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza sobre a rocha. Deus nos mantém seguros, Deus vela por nós. O livro dos Salmos também diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o amam e o temem. Deus. Essa vida é cheia de perigos também. E como é bom contar com a proteção de Deus. Às vezes a gente, sem querer, entra numa situação de risco. E Deus nos protege. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Eu lembro uma vez, eu era bem jovem. Esse pessoal é fogo, já tem gente que começa a rir, né? Quando eu digo assim, eu era bem jovem, né? E quando eu falo isso, não é no culto, alguns têm coragem de fazer assim, ó. Mas eu era bem jovem, a gente estava evangelizando no morro, lá na Ilha do Governador. Distribuindo folheto de casa em casa, etc., os becos e tal, subindo o morro, nos becos, evangelizando e tal. Aí eu fui passando assim, tinha uma casa, parecia um boteco. Tinha uma porta assim, mais larga, e tinha duas mesinhas lá dentro com o pessoal tomando cerveja. Eu pensei, boteco, vou entrar. Não podem não, o pastor viu o boteco, já quis entrar, para evangelizar quem estava lá dentro, para dar folheto. O pessoal assim meio mal encarado, estavam sentados assim em duas mesinhas, né? O pessoal assim meio mal encarado. E daqui a pouco eu gelei, que eu observei que eles estavam armados. Não como hoje, que o bandido tem armas de forças armadas, né? Mas eles tinham revólveres e pistolas, né? Eu gelei. Onde é que eu entrei, né? Dei os folhetos e tal, me identifiquei. E na hora que eu fui sair, não era boteco coisa nenhuma, era lugar lá que os bandidos do morro, era lá o QG deles, né? E eu gelei, e agora? E não deu nem tempo de orar, porque o chefe deles falou: abre aí, deixa o garoto passar, que ele é gente boa, ele veio trazer coisa boa para a gente, deixa ele sair. A mão de Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa segurança, né? Já houve ocasião na vida que encarei a morte assim, bem de frente. E gelei, é claro. Quem é que não gela quando encara a morte de frente? Mas Deus estava ali presente, me livrou e ainda me lembrou o Salmo 23 para eu ficar calmo, né? Que minhas pernas estavam assim. Ainda me lembrou o Salmo 23 para eu me acalmar. Eu me acalmei, fiquei calminho e fui embora. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Tantas vezes Ele nos livra de males, de perigos, de situações de risco,
E às vezes até coisas que a gente nem percebeu. É interessante, às vezes tem uns filmes de comédia que o camarada vai andando assim, cai um piano atrás dele, aí atravessa o sinal assim, 2 carros colidem quando ele acaba de passar. Já viram filmes desse tipo, né? Isso ilustra bem, às vezes a gente nem percebe os riscos dos quais Deus nos livrou. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza sobre a rocha. Em Deus a verdadeira segurança, porque Ele nos protege. Ele nos protege, por isso há verdadeira segurança. E, meus queridos, esse mesmo salmo deixa muito claro, porque acima de tudo, Deus é a nossa segurança, porque Ele nos salva. O início do salmo diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória. É interessante quando o salmista fala disso, a minha glória, a gente percebe que ele está falando mais de salvação, muito mais do que de salvação, do ponto de vista de Deus livrá-lo dos seus inimigos, que queriam o seu mal. Muito mais do que isso, porque ele completa e diz: e a minha glória, né? Deus é a nossa salvação não só porque nos socorre diante das dificuldades, mas muito mais do que isso, porque Ele nos livra do maior perigo de todos, que é a condenação por causa do pecado. Deus é a nossa verdadeira segurança, meus queridos, porque Deus nos salva, Deus nos liberta do pecado, Deus nos livra das consequências do pecado, né? João 3,16 nós conhecemos de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí pula um versículo, outro versículo 18 diz: quem crê nele não entrará em condenação. O maior risco, o maior perigo de todos é partir dessa vida sem salvação. Porque um dia a pessoa estará diante do tribunal eterno de Deus. E a Bíblia diz que todos estão condenados por causa do seu pecado. Mas Jesus já assegura que quem crê nele, de todo o coração, não entrará em condenação. Jesus é a nossa segurança. Deus é a nossa verdadeira segurança, nosso verdadeiro refúgio. Porque Ele nos livra desse maior risco, desse maior perigo de todos. Nele há salvação. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. O apóstolo Paulo declara que a glória que está reservada para nós, a glória que está reservada para nós, em nada se compara às aflições do presente tempo. A glória que está reservada para nós na eternidade. Em nada se compara às aflições do presente tempo. E o salmista diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória. Eu creio que Davi ainda não tinha noção de tudo isso claramente, né? Porque a gente percebe que a revelação de Deus na Bíblia foi progressiva, até que culminou em Jesus Cristo. Mas mesmo assim ele falou disso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é segurança perfeita para nós, porque Ele nos salva. Ele garante para nós a segurança nessa vida, e Ele garante para nós segurança na eternidade. Então vamos